E para falar mais sobre esse assunto, sobre o HPV, estamos recebendo aqui no estúdio o ginecologista, Dr. Marcelo Reis, e também o urologista, Dr. Wagner Porto, que vão falar um pouco mais, né, explicar ainda mais sobre o HPV e também tranquilizar a população através da transmissão, que não é só sexualmente transmissível. É isso, Dr. Marcelo Reis? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todo mundo. Primeiro os homens, né? Primeiro os homens. Vai ser um pouquinho pode diferente, falar, né? Marcelo. Primeiro os pode homens, falar, Marcelo. Pode falar. Gente, é muito bom a gente estar falando sobre isso, porque hoje, quando a gente pega uma paciente com HPV, ela vem apavorada. Por vezes, esse diagnóstico é feito através do exame citológico e ela perde semana e, às vezes, o tempo em que ela espera a consulta para que o médico possa esclarecer sobre aquilo. Ela já leu no Dr. Google sobre a relação do HPV com o câncer do colo uterino e ela se sente condenada, o que não é verdade. O HPV, a pessoa pode ter o vírus e pode não ter a doença. Existe não tratamento de cura, mas tratamento de controle. A maioria das vezes, como foi dito, é contraído através da relação sexual. Mas existem inúmeros relatos de pessoas que têm o HPV e que não negam até a prática de Relação pelo sexual. menos um sexual. Mulheres virgens, homens que ainda não tiveram a sua primeira vez. O HPV ele é muito complexo. Primeiro que o tempo de incubação dele é muito longo e ele pode aparecer de tipo verruga, como foi dito, ou apenas no exame citológico, do preventivo do câncer. A grande importância, né? A cada ano que passa, a gente vê que nós sempre estivemos certos da prevenção do câncer de colo uterino, através de lesões celulares, onde nós estabelecemos uma correlação entre o agravamento dessas lesões e o aparecimento de um provável câncer. O que nós sabemos que em 80% dos cânceres de colo uterino existe a presença de pelo menos 2 tipos de HPV. Existem vários tipos. Apenas isso. Tem tratamento, tem controle e não é motivo de se preocupar. E como identificar? E o homem, ele corre esse risco também, doutor Wagner? Pois é bom que a gente diga, e Marcelo foi muito feliz na sua colocação, que quem tem HPV não necessariamente vai ter câncer de colo de útero. Segundo, lembrar que câncer é uma doença que tem uma origem multidisciplinar. Ela tem o fator genético, ela tem a presença de bactérias, fungos, fatores biológicos, fatores ambientais. Então, essa colocação de Marcelo, ele foi de uma felicidade extrema, eu quero lhe parabenizar, porque mostra para a população de que não é assim. Eu tenho HPV, eu tenho câncer, eu vou morrer. É preciso tranquilizar com relação a isso. A doença se manifesta no homem praticamente da mesma forma que se manifesta na mulher, e é importante salientar o que o Marcelo disse. O indivíduo pode ter HPV infecção, mas pode não ter a manifestação da doença. Então é preciso que a gente veja isso com muita tranquilidade e passe para o casal uma certa orientação para que não venha criar uma crise conjugal. Agora, é preciso diagnosticar e dar uma conduta adequada. Quem pode fazer? Na mulher, o ginecologista, no homem, o urologista. Então, estamos falando sobre o HPV, gente, falando sobre esse assunto tão interessante, né, para a gente poder entender cada vez mais. Doutor Marcelo Reis, e nas mulheres grávidas, como é essa manifestação? É muito importante, é exatamente igual, só que muda o prognóstico do parto. Hoje, praticamente, existe um consenso na literatura mundial em que a mulher que tem HPV não deve ter o parto pela via baixa, por via natural, pelo risco de infecção que o neném pode ter. Porque o HPV não só dá na genitália, ele pode dar no olho, causando isso cegueira. Eu queria saber, quais são os locais que acontecem, né, que pode aparecer o HPV? Um local muito comum e que ninguém chama muita atenção é na garganta. Na garganta? As rouquidões, o famoso calo nas cordas vocais. Normalmente é HPV. Então, como é que a pessoa, então, doutor Wagner, pode identificar? Pois é, você fazendo exames específicos. Agora, é bom colocar que vírus causa gripe, vírus causa hepatite, vírus causa problemas no pênis, na vagina, e que a promiscuidade sexual disseminou isso. O vírus da AIDS faz isso, o vírus da hepatite faz isso, o vírus da gripe faz isso, o vírus do HPV também faz. Então é importante que procure o especialista para poder fazer os exames adequados, e esses exames irão demonstrar se a pessoa é portadora ou não do vírus, ponto. E se tem manifestações ou não de doença. São duas coisas distintas e que a população vai saber quando procurar um especialista na suspeita. É interessante, doutor, o que você estava colocando, porque até pela desinformação, e até a gente estava acompanhando na reportagem, teve gente aí misturando tudo, HPV com HIV, uma confusão danada.
E normalmente as pessoas se preocupam quando atinge o órgão sexual, né? A genital. Então, o senhor falou da questão da rouquidão, que também pode ser HPV. Quais são os locais de fato, então, só para a gente deixar claro, até para quem estiver assistindo, porque normalmente só se preocupa quando atinge a área sexual, né? E às vezes as pessoas se esquecem que pode acontecer HPV também em outras partes do corpo. Quais seriam essas partes? Agora, e por que na garganta? Uma curiosidade agora, Sim, né? Por porque que o que chega até a garganta? O HPV... Aninha, o você está HPV quer transformar esse programa em outra coisa, é? Não, doutor, calma. O HPV... Foi curioso. O HPV, ele adora mucosa. Mucosa é o tecido que nós temos nos orifícios, não é? Esse tecido aqui por dentro da boca, digamos assim. O coito oral é muito frequente e não é contraindicado, diga-se de passagem, né? E isso, qualquer doença sexualmente transmissível pode também dar na boca. O grande problema, gente, é a falta de verdade, a falta de encarar isso com naturalidade. Isso são os efeitos da civilização, da vida moderna. Nós precisamos falar das doenças não com medo, não com o famoso doutor terror, que eu detesto o doutor terror. O doutor terror nem sempre é médico. Nem sempre é médico, mas existem pessoas que adoram o terrorismo. Você está com HPV, todo mundo tem. Qual é o contrário do doutor terror? Doutor terror Qual é o contrário? doutor... Tem doutor terror e qual é o doutor? Doutor Tranquilidade, doutor que passa a informação correta, Isso, adequada, doutor, verdadeira, sem fazer sensacionalismo. Doutor Verdade, aquele médico que você entra, sai melhor. Porque tem médico que você entra, você sai pior. Tô morto, sem saber que tô morto. O Você doutor chega lá acabou de pra matar. Você imagina você Primeiro chegar... que a pessoa já vai com pânico, né? Já vai com medo, né? Até porque HPV, doença sexualmente transmissível, né? A pessoa já vai com pânico. Agora você imagina uma pessoa que vai fazer uma revisão simples, que não está assistindo absolutamente nada. E descobre. E que recebe a informação, olha, você está com suspeita de HPV. Nós vamos fazer... Meu Deus, doutor Terror já foi ali, comprou um caixão ali perto do cemitério, que já está Como o condenado. casal se prevenir e evitar Você me essa permite manifestação? interferência? Claro. Veja bem, olha. O vírus da herpes só tem 2 tipos, Sim. 1 e 2. O do HPV tem mais de 100 subtipos. Nossa. Desses 100 subtipos, apenas 4 e mais seguramente 2, né, Marcelo? São potencialmente, repara o que eu vou dizer, eu vou repetir de novo, potencialmente causadores de câncer, que só irá instalar o câncer associado aos outros fatores. Então, é preciso que a população saiba que é preciso ela procurar orientação médica, mas que ela não precisa ficar aterrorizada após a consulta médica de que é portador ele ou ela de HPV. Ó, estamos Só aqui pra- com o doutor Wagner Porto, urologista, o doutor Marcelo Reis, ginecologista, e sobre a vacina, né, que Marcos tinha perguntado, Isso, né? mas eu vou falar. Mas é mais importante a gente também não só se deter ao câncer de colo do útero. Existe um tipo de HPV, o 45, que está associado com câncer de endométrio, que é um câncer das mulheres mais idosas. Tanto que a vacinação, que hoje já começa a tomar força e ter quase que uma unanimidade na comunidade científica, começa em breve, eu acredito que os nossos governantes vão colocar a vacinação nos adolescentes, que é uma vacina que leva 20 anos, não é? Onde você tem uma proteção específica, uma proteção praticamente comprovada em 100% dos casos para evitar as lesões pré-malignas. E essa vacina, doutor Marcelo Reis? A vacina que Essa que vacina contra o HPV oncogênico é uma vacina que normalmente nós fazemos em 3 doses. Sim. Uma dose hoje, uma daqui a 1 mês e uma daqui a 6 meses. É extremamente caro, como tudo que Custa começa. quanto, doutor? Eu não sei o preço, Mas mas a partir é de caro. quanto? R$900 eu vi Não, isso? é menos que isso. É menos que isso. É menos que Mas isso. para a cada população dose. esse dinheiro é muito, Aninha. É, com certeza. Muito. É Mas- preciso que, como o Marcelo está colocando, haja uma conscientização do setor público, dos setores da saúde pública, para disponibilizar isso. Por quê? O pressuposto da saúde pública é que tudo aquilo que é prevenível é muito mais barato do que aquilo que é curável. Então, o que Marcelo está defendendo é o que eu defendo e me sinto à vontade. É a prevenção. Eu participei de toda a montagem do sistema de saúde na Bahia e defendi sempre isso. Com o professor José Maria de Magalhães Neto, professor Zezito, nós ajudamos a montar o Sistema Único de Saúde da Bahia e a gente priorizava necessariamente as ações preventivas, porque elas são baratas, elas são disponibilizáveis para toda a população. E menos dolorosa. É para tudo Sim, na vida, não só na lógico. questão de saúde, mas até na questão do dia a dia da cidade, Com da, certeza. né, da sociedade. Pra Eu tudo. costumo dizer que não existe melhor investimento. Você não sabe quanto é que custa para a saúde pública, para o governo, um câncer de colo. Ele custa uma fortuna. Uma fortuna.
Então, aquilo que você gastaria com uma vacina, que dá uma proteção de 20 anos, você não só evita a doença, a parte emocional, o direito do cidadão, mas a grana que vai sair para tratar aquela doença. Pronto, então, a prevenção é investimento, como a educação é investimento. Não é custo, é investimento. Eu já estou fazendo só o lançamento, prévio lançamento da campanha que nós vamos fazer, a Sociedade de Urologia vai fazer na Bahia, na segunda quinzena do mês de julho, que é a prevenção de câncer de pênis. Um tratamento de valores médios de um câncer de pênis em fase intermediária, ele custa em média R$40 mil. Nossa. O tratamento para evitar câncer de pênis custa zero. É informação, água e sabão. Bom, eu queria tudo, né, agradecer a presença de vocês, né, doutor Wagner Porto, muito obrigada. Acabou. Eu queria convidar a gente mal começou a falar. Eu queria que vocês olhassem o trabalho do Denis, olha só que lindo que ele está fazendo, né, Denis aqui, o grafiteiro, está aqui fazendo essa paisagem linda, né, hein, Marcos, em tão pouco tempo, né, daqui a pouco ele vai contar. Pela paisagem, mas sobretudo pelo reconhecimento da profissão, viu, chefe? Verdade. Doutor Marcelo, muito obrigada. Que agora os grafiteiros estão conseguindo esse reconhecimento, esse aval, principalmente por parte da presidente da República. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do grafite, a diferença de pichação. Quer dizer, isso aqui é uma arte, não é ato de vandalismo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, mas